Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos falar sobre uma nova propriedade periódica na tabela, que no caso será a energia de ionização, ok? Então essa é uma propriedade muito interessante, complementa bastante o raio atômico, ok? Então nós chamamos de EI, né? Energia de ionização. E no que consiste isso daqui? Galera, pensa comigo aqui num átomo maravilhoso, certo? Num átomo que normalmente a gente diz que existe algumas condições para falar de energia de ionização de um átomo, é que esse átomo esteja isolado, ou seja, sozinho, de boa, não ligado a ninguém, tá isolado, sozinho. E no estado gasoso. Por que necessariamente no estado gasoso, gente? Bom, é a melhor maneira de isolar um átomo no estado gasoso. Porque se eu colocar no estado sólido, tá todo mundo, um monte de partícula aglutinado uma na outra, certo? Estado líquido é a mesma coisa. Um monte de átomos que estão ali próximos um do outro, interagindo com o outro. Já no estado gasoso, tá todo mundo separado, tá todo mundo mais separado, tá mais folgado. Então imagina aqui que o nosso contexto é deixar esse átomo o mais possivelmente sozinho, alone, certo? Então aqui nós chamamos, nós dizemos que a condição aqui para analisarmos é o átomo estar isolado, certo? Isolado e no estado, né, no estado gasoso aí no caso, para analisar, beleza? Professor, o que significa isso? O que será que é energia de ionização? Olha só, gente, imagina que eu tenho aqui um átomo, seu núcleo, sua eletrosfera, com determinadas camadas. Show de bola? Bom, eu vou comparar aqui dois átomos, certo? Dois átomos. Vamos dizer o seguinte, que ambos tenham aí 3 camadas, certo? Ambos aí tenham 3 camadas. Então, de cara, eles estão em qual período? No terceiro período da tabela, beleza? Só que vamos dizer que esse camarada aqui, ó, o primeiro átomo, ele tenha um número atômico maior, certo? Eu vou chamar isso aqui de átomo 1, isso aqui de átomo 2. E vamos dizer que o átomo 1 tem aí o seu número atômico Z1 e número atômico aqui Z2. E vamos dizer que o número atômico de Z1 do átomo 1 é maior que o número atômico do átomo Z2. A gente viu o seguinte, quanto maior é o número atômico, maior é a atração do núcleo para os elétrons que estão na eletrosfera. Então, de cara, o que eu posso deduzir aqui? Isso aqui, portanto, né, eu posso afirmar que os elétrons do átomo 1, os elétrons do átomo 1, ok, elétrons aqui do átomo 1, sofrem uma atração, tá difícil escrever aqui. Eles sofrem uma atração maior que do átomo 2. Sofrem atração maior, ok? Então, eles sofrem uma atração maior que os elétrons do átomo 2, ok? Então, o elétron aqui do átomo 2. Oh, meu Deus do céu, sofrem atração maior que o do átomo 2, ok? Então, essa é a ideia. Se ele tem maior número atômico, significa que ele tem muito mais carga, muito mais atração. Então, os elétrons, por exemplo, aqui, ó, os elétrons, se tiver um elétron aqui, no átomo 1, a atração que esse camarada sente é muito maior do que a atração que esse outro recebe aqui no átomo 2. Porque quanto maior o número atômico, mais carga, mais próton eu tenho no núcleo, mais força de atração vai ter, certo? E a gente viu, né, que o raio atômico diminui com isso. Mas agora imagina o seguinte, que eu quero tirar, eu quero arrancar um elétron desse átomo aqui, do átomo 1 e do átomo 2.
Em qual deles você acha que seria mais fácil arrancar? Uma coisa interessante, lá do átomo de Bohr, nos diz o seguinte: quando eu quero, quando eu quero fazer um elétron sair de uma camada mais interna para uma camada mais externa, o que eu tenho que fazer mesmo? Esse elétron vai ter que absorver energia, ok? Esse elétron vai ter que absorver energia. Agora, eu não estou querendo fazer simplesmente um elétron sair de uma camada interna para uma camada externa. Eu estou querendo arrancar de vez. Eu estou querendo, se esse elétron vir parar aqui, eu quero arrancar. Eu quero retirar. Ou seja, eu vou ter que dar também energia para esse átomo para conseguir arrancar de vez. Certo? A retirada de elétrons de um átomo é o que nós chamamos de ionização. Quando eu consigo arrancar elétrons, eu estou fazendo esse átomo ionizar, certo? Então, arrancar, puxar, seja aí o que você queira dizer, né? Mas aqui, ó, estou tentando arrancar elétrons do átomo é sinônimo para nós aqui de ionização. Eu estou querendo ionizar esse átomo. Tranquila essa definição? O que é ionizar? O que é sofrer ionização? É arrancar um elétron desse átomo, certo? E o processo de ionização, ele é um processo que absorve calor. É um processo que nós chamamos de endotérmico. Endotérmico. É um processo que eu tenho que fazer, eu tenho que dar, tenho que fornecer energia para que o átomo possa me deixar arrancar esse elétron dele, certo? Então, essa ionização é um processo onde eu tenho que fazer, eu tenho que fornecer energia para esse átomo. Então, esse átomo aqui ele vai ter que absorver energia para eu conseguir arrancar. E essa energia que eu dou para o átomo para fazer ele arrancar um elétron dele é o que eu chamo de energia de ionização. Então vamos lá. O que é a energia de ionização? É a energia que eu preciso fornecer para um átomo que esteja na sua forma isolado no estado gasoso, certo? Aonde eu consiga arrancar um elétron dele. Isso é energia de ionização. A energia que eu preciso fornecer a um átomo para conseguir arrancar um elétron dele. Então se eu não quiser fornecer energia, aí me desculpe, meu querido, aí você não vai ionizar ele. Aí você não vai conseguir fazer, vai pegar o elétron que você quer, não vai conseguir arrancar. Então quer dizer que sem essa energia não dá certo ionização. Ok? Mas professor, o que tem a ver isso com propriedade periódica? Tem tudo a ver, meu gente, tem tudo a ver. Eu vou explicar para vocês agora. Lembra o átomo 2, o átomo 1, átomo 2 aqui, esses parceirinhos do início da aula? Olha só. Qual deles tem maior número atômico mesmo? O 1. Então, os elétrons do átomo 1 têm uma atração, sofrem uma atração muito maior do que os elétrons do átomo 2. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, gente. Aonde é mais fácil arrancar elétrons? Professor, é onde a atração é menor. Então é mais fácil arrancar elétrons do átomo 2 do que arrancar, ionizar um elétron do átomo 1? Exatamente. Certo? É mais fácil eu conseguir arrancar do átomo 2 do que arrancar no átomo 1. Traduzindo, no átomo 1, onde a atração é mais fortona, é difícil, o núcleo fica puxando esse elétron, é mais difícil de arrancar esse elétron. Por consequência, eu vou ter que dar muito mais energia para conseguir ionizar esse safado desse elétron, certo? Professor, então quanto mais atração, mais difícil é puxar, arrancar elétrons e por isso maior é a energia para ionização. Exatamente. Então, gente, ó, quanto maior a atração, eita, Jeová. Olha só.
Quanto maior é a atração, a carga nuclear efetiva, mais maior é a energia de ionização. Ou seja, mais energia eu tenho que fornecer para conseguir arrancar esse maledeto desse elétron. Tranquilo? Ah, então quer dizer que se for uma atraçãozinha pequena, aí você tem que dar uma merreca de uma energia de ionização e você já arranca esse elétron, ok? Ah, professor, entendi. Tá sossegado agora. Agora tá de boa, tô mais tranquilo com essa situação. Por isso que eu falo o seguinte, gente. O raio atômico, ele cresce nesse sentido aqui. A gente já viu nas nossas aulas passadas aí. Que o raio atômico, que protótipo de tabela horrível que eu fiz. Ó, o raio atômico, certo? Raio atômico. Como é que ele cresce mesmo? Ah, ele cresce quanto mais camadas e quanto menor é o número atômico. Aí o que acontece? Quando eu falo que aumenta o raio atômico, eu estou querendo dizer que diminui essa atração, certo? Onde tem menos atração é onde o raio atômico mais cresce. Agora pensa comigo. Quanto mais atração, maior é a energia de ionização. Então, se eu for pensar, o raio atômico cresce indo para baixo e cresce indo para a esquerda, porque é onde diminui a atração. Então, para eu aumentar, no caso, a tendência de aumento de energia de ionização seria eu ir para cima na tabela periódica, aonde tem mais camadas, teria mais atração. Exato. E eu ir aonde tem maior número atômico, aonde tem mais atração. Ah, então quer dizer que é o inverso, professor. Exatamente. A energia de ionização, vou até apagar aqui, ó. A energia de ionização, ela é o inverso da sequência que eu sigo do raio atômico. Então aqui, ó, para a energia de ionização, como é que funciona o diagrama da tabela? Desse jeito. Ela cresce aonde tem mais atração. E nesse caso, onde que é? Bom, o raio atômico aumenta a camada para diminuir a atração. Então, a energia de ionização, quanto menos camada, mais atração do núcleo com a última camada. Então, ela cresce indo para cima. Ah, entendi, professor. E ela cresce aonde aumenta o número atômico, aonde a carga efetiva também aumenta, certo? Então ela é inverso. Normalmente você pode ver assim, ó. Você vai enxergar assim, indo para a direita e subindo na tabela, certo? É o inverso do raio atômico. Então tá aí os elementos, a tendência deles a aumentar a sua energia de ionização. Porque, ó, quanto maior eu vou aqui, ó, a tendência é o número atômico aumentar. E quando o número atômico aumenta, mais atração eu tenho. E isso dificulta a ionização, mais energia eu tenho que dar. Aqui, ó, subindo, menos camadas, certo? Menos camadas, e isso faz com que haja também maior atração, mais difícil é arrancar esse elétron, maior a energia que eu tenho que fornecer para esse átomo isolado e no estado gasoso. Tranquilo? É sossegado a energia de ionização, ok? Tranquilinho, tranquilésimo. Bom, gente, agora para a gente discutir coisas aí para encerrar o final da nossa aula, vamos imaginar algumas interações que são bastante importantes para nós. Gente, eu posso arrancar mais de um elétron de um átomo. Você sabia disso? Eu posso arrancar mais de um elétron de um átomo. Só que aí que tá. Eu vou ter que fornecer energia para isso. Então imagina que eu tenho aqui um átomo no seu estado gasoso. Aí eu pego e arranco um elétron dele. Aqui, ó, arranquei.
quando eu arranco esse elétron, ele vai ficar com carga positiva. Ok? Com carga positiva. Essa daqui seria a primeira ionização, certo? Essa daqui, então, seria a primeira ionização, energia de ionização. Ou seja, essa primeira energia de ionização, ela é a menor, certo? Ela é a menor. Sério, professor? Sério. Por quê? Olha só, arrancar o primeiro elétron sempre é mais fácil, ok? Arrancar o primeiro elétron sempre é mais fácil. Ah, eu quero arrancar mais um, professor. Eu quero arrancar mais um desse sem vergonha aqui, ó. X, agora desse cátion aqui, né? Eu quero arrancar mais um dele. Ele vai ver o dele agora. Eu vou acabar com os elétrons dele. Arranquei. Pronto, ficou com carga mais 2 agora. Isto. Essa aqui seria a segunda ionização. Arrancada do segundo elétron. Então aqui, ó, segunda energia de ionização. Ok? E eu posso fazer isso sucessivamente, tá, gente? Sucessivamente. Ok? Terceira, quando eu arranco, a terceira energia de ionização seria a terceiro elétron que eu arranco. Quarta energia de ionização, o quarto elétron que eu arranco. Quinta energia de ativação, de ionização, seria o quinto elétron que eu estou arrancando dele. E assim sucessivamente. Só que aí que tá. Quanto mais elétrons eu arranco, mais difícil vai ser arrancar esse elétron. Por isso que a gente diz o seguinte: a primeira energia de ionização é a menor, certo? É a menor. Conforme eu vou fazendo outras ionizações, a segunda é maior do que a primeira, a terceira é maior do que a segunda, certo? E isso é sucessivamente. O quantas ionizações eu fizer, quantos elétrons eu arrancar, mais difícil vai ficando, mais energia eu vou ter que dar para esse átomo para conseguir arrancar todos esses elétrons que eu quero. Beleza? Por isso que a gente diz isso. A primeira energia de ionização é sempre a mais baixa. É sempre mais fácil arrancar elétrons, o primeiro elétron. O segundo elétron já fica mais difícil, a energia de ionização já aumenta um pouco. O terceiro elétron é ainda mais difícil arrancar e por conta disso eu tenho que fornecer mais energia de ionização para ele. Tranquilo? Essa é a ideia final então para nós aqui, ó. Então aqui, ó, fica mais difícil, meu Deus, mais difícil arrancar, certo? Mais difícil arrancar elétrons. Essa é a ideia principal. Bom, gente, era isso por essa videoaula. Na próxima aula nós vamos discutindo aí outras propriedades periódicas dentro da tabela. Beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.